Fala pessoal, boa noite, boa noite. Vamos chegando aí, a gente se atrasou um pouquinho hoje, mas já estamos no ar aí. Beleza? Enquanto o pessoal vai chegando, o Lorianzão vai se aprumando lá, daqui a um pouco a gente chama ele, eu chamo ele, e a gente já começa esse nosso bate-papo de hoje. Beleza? Não sei se pra vocês aí, mas pra gente aqui deu uma esfriadinha e já tivemos que colocar uma blusa aí. E acabou vindo um resfriado, uma gripe aí de brinde também. Boa noite, moçada. Vamos chegando, vamos chegando. Daqui um pouquinho a gente já dá início a esse bate-papo de hoje. Acabou atrasando duas vezes. Atrasamos das 8 para as 9, daí às 9 deu um probleminha aqui e eu não consegui entrar no horário, beleza? Mas agora a gente já tá aí, já vai começar. Vou achar o nosso convidado aqui e a gente já começa. Ação? Fala, Loria. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem, hein, Loria? Tudo bem, graças a Deus, por aí. Graças a Deus também. Correria, correria. Maravilha. Boa. Isso é bom. E você conseguiu fechar as correrias de hoje? Graças a Deus. Então, Tudo beleza, certo, tudo dentro de casa. beleza. Pessoal, o Lorian é um parceirão nosso aí, amigo desde o tempo da faculdade, colega das parcerias de bar, futebol, e hoje também continua sendo um parceiro nosso nessa nossa caminhada aí, né? Na nossa profissão aí. Lorian, gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse da tua rotina, falasse do teu dia a dia, da tua correria. E acho que é isso aí. Vamos que vamos. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre seleção de touros, né? Eu trabalho nessa área já desde o final de 2009, já no CRV Lagoa. Então, já fui vendedor, já trabalhei como técnico de acasalamento por 7, 8 anos no estado do Paraná, fazendo acasalamento a campo, pontuação de animais, né? Fazendo acasalamento por pedigree. Já atuei como gerente comercial da CRV no estado do Paraná e hoje eu atuo como Key Account Manager, né, fazendo atendimento às contas-chaves da CRV aqui no ABCW. Então, principalmente Carambeí, Castro e Arapoti, né? Tem propriedades em Palmeira que eu atendo também e tem algumas no sudoeste do estado que eu ainda atendo também. Então, dentro desses anos a gente consegue perceber e ver o resultado do acasalamento, né? E a importância do acasalamento, a importância de uma escolha correta de touros dentro de cada propriedade, dentro de cada sistema de seleção. Então, isso que a gente vai bater um papo e tentar passar um pouco do que a gente já viveu aí nesses quase 13 anos de campo. Show de bola, né? Com certeza vai ter bastante informação, bastante conteúdo para compartilhar com a gente e vamos aprender bastante com você hoje. Mariana, não sei como que você queria começar, gostaria de começar aí, mas fique à vontade. Quer fazer aquela típica pergunta? Vamos fazer. Aquela que eu estou pensando aqui, É essa mesma. qual o melhor touro para minha propriedade? Essa ou outra? Aí você acertou a pergunta. Acertei a Aí pergunta. você fez a pergunta certa. Qual o melhor touro para minha propriedade? Ah, E não, entendi. qual o melhor touro que você tem hoje no teu catálogo? É que Ou qual o melhor touro hoje do mercado? Então Isso. você fez justamente a pergunta que todos deveriam saber, Então, né? eu escuto bastante, o produtor chega, às vezes não tem muito conhecimento, né? E te pede o melhor touro que você tem. Eu quero o teu melhor touro. E já me vê Uhum. melhor teu touro. Tem estoque para 20 anos ali, às vezes. E isso aí tá É, mudando constantemente, né?
Sim, porque a cada 4 meses a gente tem a atualização de provas de touro, então cada 4 meses está saindo touro novo. Hoje não vale a pena ter grande estoque dentro do botijão, né? Eu mesmo, muito tempo atrás, trabalhava aí com os acasalamentos para 1 ano, 10 meses. Hoje a gente reduziu para 6 a 8 meses no máximo, justamente por conta dessa renovação de touros nas baterias, né? Mas, respondendo a tua pergunta, para a gente começar, a gente precisa conhecer a tua propriedade. Você precisa conhecer a tua propriedade, seja você produtor, ou veterinário, ou técnico, conhecer aonde você está trabalhando, aonde esses animais vão estar expostos, para daí a gente saber que tipo de touro é mais indicado para a tua propriedade, né? Conhecer ambiente, conhecer sistema de produção, conhecer os principais motivos de descarte, né? Aonde tá a tua ferida, né? Para aí a gente começar a buscar o apoio da genética nisso também, tá? Então isso é fundamental a gente ter esse conhecimento para estar indicando os melhores touros, né? Viu? É muito importante, né? E que não é difícil também de a gente ver o pessoal vendendo sêmen sem conhecer o rebanho do produtor, né? Ah, vou ter que vender um touro bom. Tem tantas doses aqui, e leve lá que não tem erro. Eu já vi também, Lorena, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção. O vendedor vendeu o sêmen pro pessoal da fazenda e na hora de entregar não sabia dizer qual que era para novilha e qual que era para vaca, né? Se tinha uma facilidade de parto ali ou não tinha, né? Aí ficou aquela dúvida ali, mas por sorte depois foi resolvido e um daqueles touros que estava chegando na propriedade era indicado para as novilhas, né? E já era uma Uhum. preocupação por causa da facilidade de parto ali, né? Sim. Essa questão de facilidade de parto, vida produtiva, né, ou longevidade, DPR, ou fertilidade das filhas, são características que cada vez têm sido mais buscadas e cada vez com uma ênfase maior nos touros, né? Mesmo pelos índices que a gente tem, seja TPI, NVI ou mérito líquido, cada vez mais estão se ajustando para características de saúde também. Entendi. Entendi, assim. E dentro do catálogo tem alguma coisa assim que você mais olha de característica daquele touro? E você acha que é mais. Ah, Você olha, acha. eu vou te dizer, a gente tem muitas propriedades não, mas ainda tem muita gente que olha um índice único. Por exemplo, qual o número 1 de TPI, qual o número 1 de NVI, qual o número 1 de LPI, qual o número 1 de mérito líquido. Esses índices, eles são índices de cada país. São índices que não necessariamente vão dar o melhor resultado aqui no Brasil. Será que se eu pegar o touro número 1 de TPI, independente não vamos pegar só o número 1, vamos pegar os 5 melhores touros de TPI, né? São touros excepcionais, e eu usar esses 5 touros em uma propriedade a pasto, né, onde tenha um desafio de estresse calórico, onde esses animais têm que subir e descer morro para ir atrás de comida, eles vão dar um resultado? Não vão. Então, por isso que você olhar uma única característica para escolher os touros, você não vai estar conseguindo agregar o teu rebanho, né? Então, o ideal é sempre você buscar um equilíbrio entre determinadas características com base no teu objetivo e com base no que o teu rebanho e o teu ambiente precisam. Essa é a melhor forma de tá escolhendo o touro, né? Não tem erro, né? Si- Vai ser mais difícil de você errar, né? Sim. Se a gente pegar muitas propriedades grandes aqui hoje, com 500 vacas, com 1.000 vacas, eles pegam uma lista enorme de touros, colocam esses touros no Excel mesmo, bem simples, e vão fazendo a seleção ali através dos filtros, né? Porque eles colocam uma linha de corte, dentro dessa linha de corte, por exemplo, se vamos colocar DPR 0, ele puxa um pouquinho para baixo essa DPR, que às vezes você pega um touro que é menos 0,1, menos 0,2 para DPR, e esse touro é excelente nas outras características, então você deixa uma margem, né? E você avalia todas as outras características que são desejáveis para você. A mesma coisa acontece com os touros da Holanda, onde a gente tem o NVI como
sendo o índice principal, né, como é o TPI nos Estados Unidos, mas que nem sempre o touro número 1 do NVI vai ser o touro mais indicado. Hoje ele é um touro 0,79 para gordura e 0,22 para proteína, ou seja, um touro extremado em sólidos. Só que ele está muito próximo à média nas questões de ubre e de pernas. Ele não é um touro extremado. Então, se o teu objetivo é focar em pernas e ubre, né, e você não recebe tanto por sólidos, você vai ter que dar uma atenção em outras características. Não precisa necessariamente usar aquele touro. Então, buscar sempre esse equilíbrio dentro do que o teu rebanho precisa. Aqui o Danilo Martins já faz uma pergunta, aproveitando do que você está falando. E nesse exemplo dado, algum touro da raça holandesa se encaixa? Encaixaria? Ah, em que sentido? Eu não entendi também. Danilo, deu uma melhorada na pergunta pra gente aí. Eu acho que de pergunta, por enquanto, acho que foi. Vamos esperar ele ver o que ele vai escrever ali. Tá. E a gente já. Mas se quiser que É, eu já. vamos, Enquanto eu leio. vamos correr um pouquinho. Mas assim, o que é principal a gente levantar na propriedade, então? O que está me fazendo tirar mais vaca na propriedade? Ah, é casco, é mastite, é ubre que está caindo. Então você fazer esse levantamento, ter essas informações, para você começar a fazer um planejamento, né? Para melhorar essas características que estão tendo um grande impacto dentro do teu rebanho. Eu recebo por qualidade de leite, recebo por gordura, por proteína, CCS, opa, ponto de atenção. É a rentabilidade da propriedade que vai estar em jogo. O que você usar hoje vai estar pagando a conta daqui 4 anos. Né? Então não adianta usar isso depois. Né? E até mesmo essa questão de gordura e proteína, tem muitos laticínios que não pagam ainda gordura e proteína. Aqui na região a gente sabe que a maioria paga, mas é uma tendência de cada vez aumentar. Então, eu vejo a questão de gordura e proteína como uma coisa a ser buscada, né, não com foco tão alto, mas sempre buscar usar touros melhoradores para essas características. Né? Ah, deixa eu ver aqui se ele mandou. Por enquanto, não, vamos esperar. Deixa eu ver se tem uma pergunta para você, Floriano. Rodrigo, uma outra coisa que eu já vi Pode. muita gente olhar na questão olhando prova de touro, Aham. pega um touro que na prova gráfica dele, todo o linear dele é positivo para a direita. No Tudo catálogo. positivo, no catálogo, tudo positivo para a direita. Mas nem sempre tudo para a direita, tudo extremado é bom. Isso é uma coisa muito importante. Entendi. Mas então, tem como você explicar qual que é essa diferença de direita para esquerda aí, que muita gente não entende isso aí? Ó, vamos pegar Que é o essa meio. dessa prova no Tá? catálogo? Se a gente pegar a média holandesa ou base holandesa ou americana, né, tanto faz, o meio, o zero, né, na base americana é a média e na holandesa também o 100 vai ser a média. Quanto mais à direita, mais positivo é. Vamos pegar um exemplo, estatura. Base americana, cada 1 ponto, você tem um desvio, e na holandesa, cada 4 pontos, você tem um desvio. Então, se você pegar um touro extremado para a estatura, a estatura não vai agregar no teu rebanho. Né? O ideal é que ele seja próximo à média. Por quê? Porque você não quer ter vaca grande, você não quer ter vaca pesada, você quer ter uma vaca eficiente, uma vaca mediana em estatura. Né? Isso vale também para a questão de perna lateral, por exemplo. Né? Você não quer ir perna lateral e para colocação de teto. Então, nessa questão, nem sempre a média ela vai ser medíocre. Ela é o ideal do que você deve buscar. Ou seja, para a colocação de teto posterior, se ele está para a direita, ele vai tender a fazer o quê? A fechar. Se ele está para a esquerda, ele vai tender a abrir teto. Tá? Então, tem características que o ideal é estar dentro da média. Né? Quando você pega inserção de ubre posterior, perna vista posterior, o ideal é que ela seja positiva. Aí, quanto mais positiva, melhor. Então, varia de característica para característica. Né?
Se você vai no índice de ubre ou o índice de pernas, ali você já vai ter uma noção. Aí, ali ele já vai te dar um norte do que é, né? Mas se de repente você tem um índice de ubre, vamos pegar aí um índice de ubre de 2 pontos ou 112 na base holandesa, mas você vai lá e vê o comprimento de tetos 88, 90, ou menos 1,5 para comprimento de tetos, e dependendo de como é o teu sistema, você tem robô, então isso pode ser uma dificuldade, né? Às vezes você não consegue usar um touro desse porque você tem robô e isso aí pode atrapalhar a rotina dentro do robô, né? Então por isso nem todas as características, nem sempre os extremos vão ser positivos. Legal. O Ronaldo fez um comentário aqui. Acredito que para termos uma assertividade maior na escolha de touros, o genoma está chegando para dar uma maior confiabilidade. Sim, o genoma hoje são várias empresas que já trabalham, na verdade não só com touros, mas principalmente com as fêmeas para aumentar a acurácia nos acasalamentos, né? Mas mesmo levando em consideração a questão da genômica nos touros e a avaliação genômica das fêmeas, não deixa de ser fundamental você fazer um filtro dos touros dentro do teu ambiente e dentro do teu objetivo para o rebanho, tá? Porque se eu fizer um acasalamento, seja por pedigree ou pelo genoma, rodar esse acasalamento e esses animais caírem num sistema de produção a pasto, ó, geneticamente, aqueles touros podem ser os melhores touros. Será que eles são os melhores? Você não vai estar com uma Ferrari andando numa estrada de chão, tá? Então, isso que é importante. Então, você tem que saber aonde você vai estar expondo esses animais. Já. Às É, vezes um touro em vez de você usar um touro de 70, 80 reais, um touro de 30, 40, 50 reais pode te dar um resultado melhor por ele já estar, digamos assim, mais adequado, mais adaptado ao teu ambiente. legal. Josimar fez uma pergunta aqui também, nosso amigo e parceiro. Um abraço, Josimar. Josimar, e obrigado aí pela participação também. Fugiu a pergunta dele aqui. Deixa eu voltar aqui. Rolou aqui, fugiu. Um abraço para o Josimar. Josimar, para quem não sabe, era veterano nosso. Com certeza, temos que combinar uma aí de volta, Josimar. Temos que combinar uma conversa aí, mais uma aí. Faz um tempinho que você não aparece aqui com a gente. Pensando em fertilidade, qual o impacto da escolha de touros positivos ou negativos para DPR, HCR e demais índices? Olha, quando você procura touros com DPR positivo, hoje a maioria do pessoal quer fertilidade das filhas alta, né? E querendo ou não, é um índice que não pode ser deixado de fora de nenhuma escolha de touros, independente do sistema de produção. Porque, querendo ou não, hoje você foge um pouco, amanhã você foge um pouco. Quando você vai vendo, isso vai somando e teu rebanho está ruim de fertilidade. Tá? Então, o que você deve fazer? Sempre procurar touros positivos ou, no máximo, um pouquinho negativo. Isso é uma questão que o Jersey, hoje é muito difícil encontrar touros positivos para fertilidade, né? Então, o que aconteceu com a base no Jersey, hoje, de touros, na última avaliação, nas últimas provas? A base para a fertilidade das filhas no Jersey, ela acabou piorando, ela não melhorou, porque a maioria dos touros estava puxando a média para baixo, tá? Coisa que no holandês não. No holandês, como já tanto Holanda quanto Estados Unidos já vem buscando uma evolução, vem subindo o índice, seja é, o NVI, o TPI, eles vêm dando cada vez mais ênfase nessas características, né? O próprio NVI hoje ele saiu de 13 para 16% as características de fertilidade, o peso dela dentro do índice do NVI, tá? E nos índices americanos a mesma coisa, tá? Se eu não me engano ele está passando de 10, 15% também de peso dentro do índice, já para não ocorrer. Se a gente pegar a média americana hoje de concepção,
A Holanda está perto de 60% de taxa de concepção no primeiro serviço. Estados Unidos está perto de 35 a 40, né? A Holanda vem há muito mais tempo trabalhando nessas características de fertilidade. Então, Estados Unidos agora está correndo atrás justamente para aumentar. Então, hoje você vê muito mais, um leque muito maior de touros com fertilidade positiva do que você via antes. Legal. Show de bola. O Kleber aqui também tem mais uma pergunta, olha. Obrigado aí, Kleber, pela participação. Se você pudesse definir ou só pudesse, se você pudesse definir ou só pudesse escolher com base em 3 ou 4 índices da prova, quais você iria escolher, olhar? Quais você considera com maior impacto? Em 4 índices, 3 ou 4. 3 ou 4 índices, aí eu ia te perguntar qual o teu sistema de produção, é gado confinado ou é gado a pasto? É, Difícil eu responder. precisaria, se Tem- fosse gado, por exemplo, digamos, porque são situações bem subjetivas. Se é gado confinado, eu sei que o meu rebanho está empreendendo bem, está com uma taxa de concepção boa, a produção está correspondendo ao que eu quero, o que, que eu ia fazer? Tem espaço, tem ambiente para colocar mais leite? Então vamos colocar mais um pouco de leite. Recebo por sólidos? Vamos dar atenção em sólidos. Mas não podemos deixar cair também a questão de composto de ubre. É difícil você, na verdade, fazer um filtro simplesmente por 3 ou 4 características, né? Se você pega só características de tipo, você acaba deixando de lado produção. Se você pega a produção, você deixa de lado saúde, tá? Por isso que é difícil você trabalhar com uma única característica, ou 3 ou 4 características únicas. Mas sem dúvida, você precisa ter uma produção de leite boa, porque é o que paga a conta, né? Você precisa ter um animal equilibrado em conformação, porque esse animal precisa andar atrás de comida, precisa deitar, precisa levantar. Esse Longevidade. animal precisa ter saúde. É, precisa ter saúde para ficar mais tempo no rebanho produzindo. Aí já vai tendo, já vai dando uma noção, né? Já vai tendo uma noção na cabeça. Sim. Essa era uma pergunta que eu tinha aqui, mas em outro formato. Você já acabou respondendo ela também. A Jéssica também manda uma aqui. Valeu, Jéssica, obrigado. Por que em alguns catálogos existem alguns touros sem avaliação e dados da característica? Sem avaliação e dados da característica, porque muitas vezes são touros que não foram avaliados. No holandês, aí todos os touros já passaram pelo genoma, então você não vai encontrar, né? Pelo menos nas provas holandesas hoje, touros sem avaliação. Já. O Lucas No também mandou Jersey, uma pergunta. no Jersey ainda tinha alguns touros, mas touros nacionais de criatórios conhecidos, mas cada vez está diminuindo essa questão de touros sem avaliação. Beleza. Show de bola. O Lucas aqui, vou ler a pergunta dele. Valeu, Lucas. Obrigadão aí pela pergunta. Você acha que as bases de dados para avaliação de touros girolando irá se igualar ao do holandês em quanto tempo? Digo isso por conta do tempo de seleção. Olha, é difícil dizer, mas eu acho que vai um caminho longo ainda, mesmo com a genômica no Girolamo, né? Rodando já. Mas eu acho que pelo tamanho das bases, né? Se a gente pegar o Herd Book na Holanda, ele existe desde 1874. Então são 150 anos aí que já tem controle de dados, por exemplo, do rebanho holandês na Holanda. Nos Estados Unidos também. Então, eu acho que demora um pouquinho para chegar nesse nível, ainda mais que ela é uma raça relativamente nova, digamos assim, né, nessa questão, né, até ela se formar, até chegar onde ela chegou. Joia. Eu acho que vai um tempinho ainda. Legal. Deixa eu ler outra aqui. Beleza. Essa que já foi. Aqui o Kleber falou
que o gado dele é confinado, se não me engano. Mas ele insiste em perguntar num geralzão assim. Tá. E daí, isso Como, é teoria. Tem mais uma aqui que eu acho que você já aproveita o embalo e responde junto. É, o Gleb, tá. achei o Kleber aqui, ó. O meu é confinado, mas falo no geral. Agora só deixa eu ler uma outra aqui. Eu li ela ali, desci e acabei perdendo. Eu acho que é do Lucas até. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Deixa eu ver nela já aqui. É o Danilo, na verdade. Quais principais características analisar no catálogo para um sistema de produção a pasto? Valeu, Danilo. Obrigado pela participação aí também. Para o sistema de produção a pasto, o que eu olharia? Estatura mediana, conjunto de pernas e pés, porque esse animal vai ter que caminhar bem para ir atrás de comida. Um animal com força positiva, com abertura de peito positiva, mais capacidade respiratória. Um animal com uma boa profundidade, porque como ele vai ingerir bastante volumoso, isso seria muito importante também, né? Eu não focaria em um touro, por exemplo, estourando em leite, sendo que às vezes um touro de 1.000, 1.500 libras para leite ou 1.000, 1.500 quilos para leite, se for na base da Holanda, pode te trazer um resultado melhor do que um touro extremado em leite. Então aí você consegue ter um digamos assim, um equilíbrio. Tá? Se você olhar para as outras questões de saúde, como o gado a pasto ele não tende a ter uma exigência tão alta em produção de leite, né? Você vai conseguir, muitas vezes você consegue aí tirar médias aí de 28, 30, 32, até 35 litros, já vi 38 litros a pasto, mas isso de forma natural, sem forçar o animal, você vai ter bom resultado. Eu já vi propriedades que sempre olharam para gado a pasto, inclusive em região quente aqui no Paraná, lá em Realeza, inclusive uma propriedade que eu visitei essa semana, e ele usou um touro que era 500 quilos para leite e era totalmente direcionado para pasto, extremado em força, ótimo de perna, mediano em ubre e muita saúde. As filhas desse touro chegaram a ficar em primeiro ou segundo lugar no ranking da Associação Paranaense, quando ele confinou as vacas. Ou seja, o que ele fez? Ele pegou uma vaca que já tinha uma condição boa para produzir no pasto, colocou no confinamento, essa vaca surpreendeu na produção. Por quê? Porque ela trouxe uma base de saúde forte, Já. tá? Ela tinha. Então você imagina, você pegar um touro de hoje, ele é 500 ou 600 quilos para leite só positivo. E a filha dele ficou em primeiro ou segundo lugar, num ranking de produção em duas ordenhas. Então, resultados assim bem interessantes que a gente vê no campo. Para os animais confinados, né, nos animais confinados você já exige mais o quê? Como produz mais leite, né? Teu custo é mais alto, então precisa ter uma produção mais alta. Para ter uma produção mais alta, você precisa ter um ubre melhor, né? Você precisa ter mais saúde para esse ubre também. Vamos olhar CCS, olhar sanidade de ubre, tá? Não descuidar muito da questão de tamanho de vaca também, porque seja por questão de lotação ou por questão do quanto de alimentos os animais vão estar ingerindo, tá? Para você fazer um equilíbrio. Mas hoje, o que eu te diria? Eu pegaria produção de leite, vamos pegar acima de 1.000 libras ou 1.000 quilos, DPR positivo, ali vamos deixar uma margem de menos 0,5, tá? Vida produtiva, raramente você vai encontrar touros muito baixos de vida produtiva hoje, independente da empresa que você for buscar, né? Porque tem sido feito um trabalho muito forte. Equilibrado em conformação, não tem muito o que fugir, muito para onde fugir. Show de bola. Tem uma do Luizão aqui, nosso amigo Luiz Fernando Moraes, o piada cal. Olha aí. Quais as vantagens em usar touros genomas? E antes de você responder essa pergunta, eu tenho uma outra pergunta sobre o genoma. O que é o teste de genoma? Qual que é a finalidade disso aí, o custo?
Como que funciona? Porque tem muita gente que escuta falar e não sabe o que a gente está falando, né? Pode ser uma dúvida de bastante pessoas aí. O teste genômico, vamos se dizer que ele é que você vai estar fazendo um raio-x no teu rebanho. Você vai estar vendo a capacidade de produção dele, tá? Aonde eu posso chegar com esse rebanho? Qual o caminho que eu estou tendo? Como é que esse rebanho, como é que o meu rebanho, como é que os meus animais estão para a produção de leite? Como é que eles estão para a saúde? Eles estão alinhados com o objetivo que eu quero? Né? Se você fizer esse teste genômico em todo o rebanho, você consegue ver em um gráfico, dependendo da empresa que você fizer, como é que está o direcionamento, como é que evoluiu o rebanho de acordo com cada geração. Será que os touros que eu usei para trás estavam alinhados ao que eu queria? Tá? Então eu diria que o teste genômico nas fêmeas é uma ferramenta que veio para ficar. A assertividade dele hoje é muito alta, a gente tem em torno de 85% aí, 80, 85% de confiabilidade para as questões de produção e quase 80% para conformação, então é bem alto. A confiabilidade é mais alta até quase do que as provas de touro genômico. Tá? Então, quando você pega essas duas vertentes, um touro genômico, né, que já tende a ser superior e faz um acasalamento com fêmeas genotipadas, digamos assim, você está no suprassumo do melhoramento genético. Né? Claro, aí você pode aproveitar de várias maneiras, seja para comercialização de animais, aqueles animais que não se enquadram muito bem no teu objetivo, seja para coleta de embrião, ou às vezes você não trabalha com embrião e você quer vender alguns animais, né? E o comprador se interessa justamente por aquela fêmea tua que é a melhor. Fala, não, eu vendo ela, mas o preço daquela fêmea é tanto, porque ela é melhor que eu tenho, e então o preço dela é diferente. Valoriza o rebanho, né? Né? Valoriza o rebanho. Né? Então a gente viu propriedades aí que fazem o genoma há algum tempo já, o salto genético dessas propriedades, seja em produção de leite, seja em vida produtiva, seja em fertilidade, foi muito grande. Comercialização, o pessoal que gosta de vender uns embrião, vender os bichos aí é muito bom, né? Sim. Show de bola. Então acho que respondeu já as duas perguntas. Aqui o Alessandro. O que você acha da genética do holandês vermelho? Valeu, Alessandro. Obrigado, Luizão, também aí pela participação. Olha, eu sou suspeito em falar porque o rebanho da Holanda tem o maior, o rebanho da Holanda é o maior rebanho de vermelho do mundo, são mais de 300 mil animais. Pra você ter uma ideia, a média de produção hoje do holandês vermelho na Holanda está em 9.800 quilos, com 4,5 de gordura e 3,4 de proteína, desculpe, 4,5 para gordura e 4 pontos percentuais de proteína. Ou seja, é extremamente alto, tá? É extremamente alta a produção. É opção para abrir linhagem em propriedades que está com problema de consanguinidade, para incrementar sólidos. A gente tem um exemplo, em Carambeí aqui, a gente tem vaca de filha de touro vermelho com 140 mil quilos de leite. Em Carambeí a gente tem uma filha de um touro vermelho da CRV que está com 135 mil e vai parir daqui 60, 70 dias. Então, os touros vermelhos pode usar, sim, sempre tomando cuidado naquelas características e de acordo com o teu rebanho. Tá? Tem algumas vertentes do holandês vermelho, de algumas bases genéticas, que puxavam mais para a pista. Né? Enquanto a Holanda sempre buscou animais mais funcionais, a canadense geralmente puxa animais maiores, mais voltados a tipo. Então são vacas maiores. Tá? Enquanto a Holanda já são animais com maior funcionalidade. Tá? Então tem esse diferencial, tá? No holandês vermelho. Mas se eu fosse produtor de leite e os clientes que eu atendo há muitos anos usam touro vermelho, usam touro preto, não percebem diferença de produção entre os animais. Né? Até tem um caso de um produtor meu que criava só
que queria criar só holandês vermelho, né? Ele ficou 5, 6 anos só utilizando o holandês vermelho, começou a diminuir o preto, e aí ele aumentou o preto no rebanho de volta, né? E aí, conversando com ele, ele falou que o único motivo que fez ele aumentar o preto de volta foi porque as pretas faziam as vermelhas se destacar no rebanho. Só por isso. Porque ele falou que por produção de leite, né, e essa propriedade, inclusive, a pasto, ela já chegou a tirar 37, 38 litros, Rodrigo. Então, no verão, 32, 33, uma propriedade de 80 animais a pasto. Claro, tem Joia. a silagem no coxo, Sim. mas é o dia inteiro no pasto. Nossa, muito boa. Muito boa essa É propriedade. rentabilidade alta, né? São animais assim, o que eu vou te dizer dessa propriedade? Ela fica, a média de tamanho desses animais lá, vai dar 1,45, 1,46. O peso adulto das vacas dessa propriedade, elas estão com 650 quilos, mais ou menos, com 3, 4 lactações, 650 quilos. Ou seja, já chegaram no máximo de crescimento praticamente. Joia. Bem interessante, né? O Rafa Amoroso aqui, um grande amigo nosso aí. Boa noite, meus amigos. Florian, longevidade e conformação, duas características que andam juntas? É uma dúvida dele. Valeu, Rafa. Valeu pela pergunta, Rafa, um abraço. Eu diria que sim, Rafa. Desde que essa conformação ela seja uma conformação funcional, tá? Ela tem que ter funcionalidade e não simplesmente show dentro dela, tá? Se você tiver um ubre bom, um bom sistema mamário, um bom sistema de pernas e pés, um animal equilibrado em conformação, com certeza você tende a ter mais longevidade, sim. Tá? Então essa pergunta ela faz bastante sentido, sim. Aqui o Renan. Força é uma característica importante na escolha de touros. Valeu, Renan. Obrigado pela participação aí também. Renan, eu considero muito importante, sim, Renan. Tá? Eu considero muito importante, é uma característica que tem que ter atenção, porque hoje a gente vê muito touro no mercado com abertura de peito ou força negativa. Tá? Para mim, a vaca ela tem que caber dentro das pernas dela, no peito dela, ali. Tem que entrar uma caixinha de Heineken ali. Né? Como dizia um grande Você- professor Foucault Tolsma, né, holandês, um dos caras que mais conhecem de vaca de leite no mundo, ele falava: a abertura de peito de uma vaca tem que caber uma caixinha de Heineken dentro, para esse animal ter força. Ele precisa ter capacidade respiratória, então é fundamental. Tenho certeza que essa foi uma resposta que vai ficar gravada na cabeça de todo mundo. Ninguém vai Essa esquecer. vai. Tem que olhar, tem que caber uma caixinha de Heineken ali dentro. Nossa, ninguém vai esquecer mais disso aí. Qual a melhor recomendação? Essa é uma do Daniel Carvalho. Qual a melhor recomendação de cruzamento em animais em semi-confinamento para o Nordeste? Valeu, Rafael. Daniel, desculpa. Quer ver? Só para complementar um pouquinho a pergunta anterior, se você Sim. pegar dois animais num sistema de pastejo, um com maior abertura de peito e outro um animal mais débil, um peito mais fechado. Pode ver animal que tem o peito mais fechado, ela vai estar sofrendo mais no calor, vai estar sofrendo mais para caminhar e com estresse térmico do que o outro animal que tem mais força. Repete a pergunta do Nordeste ali, por favor, Rodrigo. Repito. O Daniel aqui, ó. Qual melhor recomendação de cruzamento em animais em semi-confinamento para o Nordeste? Semi-confinado. Nordestão. Trincando a lua. Daniel, semi-confinado? Olha, o que eu vejo o pessoal usando mais aí, eu acredito que ainda seja o girolando, né? São animais mais adaptados ao calor. Eu acredito que hoje é o que deve estar dominando no Nordeste. Joia. Mais uma do Luiz Fernando Morosa aqui. Vamos supor que entramos em um túnel do tempo e saímos no ano 2050. Vamos visitar uma fazenda e encontramos muitas vacas top. Como você vê a vaca ideal nesse ano? Vamos fazer uma viagem.
para 2050. Cara, a vaca ideal. É, Bom, 2050 eu vejo que a primeira coisa já vai ter muito, muito mais robô do que a gente tem hoje. Então, o que que eu vejo? Média geral dos rebanhos, estatura vai cair. Estatura produção. eu acho que vai abaixar, né? A questão de estatura. Reprodução tende a melhorar, né? Pelo seguinte, como todas as bases hoje procuram melhorar muito a reprodução, ela vai ter uma tendência forte a subir. A questão, vamos pegar de que vai ter muito mais propriedades com cross ventilation ou com túnel de vento, tá? Então, cada vez mais o conforto para os animais e com isso, querendo ou não, a exigência na produção de leite também vai ser maior, porque você está entregando mais para essa vaca, mais conforto para ela, automaticamente você vai querer extrair mais dela também. Joia. E vai querer que ela te dê menos problema, com certeza, menos mastite, menos problema de casco, né? Porque uma tendência que é bem preocupante na questão da produção de leite é justamente mão de obra, né? Então, cada vez mais, quanto menos trabalho essa vaca te der, melhor vai ser. Tem uma da Tati aqui. Qual é o índice ideal para a velocidade de ordenha? Obrigado, Tati. O índice ideal, se for base holandesa, vai ser o 100, né? Se for muito acima disso, o animal começa a despejar o leite antes da próxima ordenha. Se for muito abaixo, na hora que esse animal entra da ordenha, ele faz atrasar a ordenha, que é muito pesado, né? Então, se for base americana, é o 0, se for base da Holanda, é o 100. Show. Mais um do Danilo aqui. Qual é a média da raça holandesa para facilidade de parto? Como interpretar esse índice para usar em novilhas? Valeu, Danilo. Obrigadão aí pela participação novamente. Olha, para facilidade de parto na base da Holanda, o ideal é usar acima de 102. Tá? Acima de 102, no sêmen convencional você pode usar em novilhas. Se for sêmen sexado, a partir de 100 você já pode usar, né? Porque vai nascer fêmea. E na base americana, eu tenho visto o pessoal usar touros abaixo de 2 para facilidade de parto em novilhas. A maioria do pessoal está usando abaixo de 2. Show de bola. Eu acho que a gente venceu as perguntas aqui, Lorian. Se você tiver mais algum comentário meio que engatilhado, quiser ir puxando pra gente. Enquanto isso, É, pessoal, mandando. uma coisa que é muito importante, Eu também tenho uma aqui antes de e falar, mas pode continuar. Depois eu faço. tá, que é muito importante, tanto por parte dos produtores quanto por parte é, dos veterinários, dos técnicos, Rodrigo, e que a gente ainda vê algumas coisas no campo, é a questão de marcação completa do nome do touro que foi usado como código, tá? Essa pergunta. Você tem Pelo muito. seguinte, pelo seguinte, muitas vezes vamos pegar, a CRV tinha um touro que era chamado Atlantique. 2, 3 anos depois, uma outra empresa também tinha um touro chamado Atlantique. Hoje tem outro Atlantique no mercado, né? Então o produtor, ele sabe qual é, mas daqui a pouco vai outra pessoa fazer o controle daquelas informações, coloca Atlantique, ele não vai saber qual Atlantique é, né? Então na hora de rodar um acasalamento, você pode estar pegando informações erradas para rodar o acasalamento. Então o acasalamento vai sair errado também e pode atrapalhar bastante o progresso do rebanho. Isso é uma coisa que eu acho fundamental marcar sempre, olhar na nota, dependendo da empresa que for, o nome completo e o registro do touro. Show de bola. A gente tem mais um tempinho ainda aí, Lorian. Não sei se tem mais alguma coisa para comentar, mas se você não tiver, eu quero te fazer umas perguntas aí. Mais uma pergunta aí. Fica à vontade, meu amigo. Aqui, ó, apareceu uma aqui. Antes da minha, vamos fazer essa aqui. Do Igor. Qual a diferença entre a prova dos touros preto e os vermelhos? Que são em bases diferentes. Valeu, Igor. Igor, um abraço para o Igor. O Igor é um caso de sucesso lá na Lapa. Oh, conhecido, então. Muito bom. Não, o Igor é gente fina demais. O Igor usa genética preta e genética vermelha lá. Tá? O que acontece?
No preto, se você pega um touro que ele é 1.000 quilos para leite, ele vai ser 1.000 quilos acima da base da Holanda, que é 10.522. No vermelho, se você pega um touro que é 1.000 quilos para leite, ele vai ser em cima dos 9.800 quilos, que é a base do vermelho. Tá? Então, lembrar sempre isso, sempre ele vai ser acima da média. Para as questões de conformação não vai ter diferença. Para gordura, se você pegar um touro que é zero, vamos pegar um touro aí que é 0,02 para gordura, tá? Ou 0,3, vamos pegar 0,3 para gordura. Se esse touro é 0,3 para gordura e você está usando ele em cima da base do preto, que é 4,3, tá? Vai para 4,6. Se você está usando esse touro em cima da base do vermelho, que é 4,5 para gordura, ele vai pular para 4,8. Tá? Então tem uma tabelinha que seria bacana, até mas eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, que mostra um pouco dessa diferença. Mas não tem grandes diferenças assim que dê para. O principal são essas. Um vai puxar um pouquinho mais para a produção de leite, o outro vai agregar mais em sólidos. Tá? E por que essa diferença na produção de leite? Porque o preto sempre teve uma pressão de seleção em cima do leite, né, superior ao vermelho. Em compensação, o vermelho, a questão de saúde dele tende a ser um pouquinho mais forte. Melhor. Aqui tem uma pergunta do Andrei. Qual a indicação para quem vai iniciar no melhoramento genético? Valeu, muito boa pergunta aí também, Andrei. Andrei, eu acho primeiro ideal você ver aonde esses animais vão estar sendo expostos, tá? Se vai ser sistema de pasto, se vai ser confinamento. A partir disso, você começa a selecionar as características fundamentais, tá? Se é produção de leite, se é questão de só, se você vai receber por sólido, se você vai receber carbonificação em CCS, tá? Mas nunca seguir simplesmente por um índice pronto, por um índice que é voltado para um país, tá? No caso, a TPI nos Estados Unidos, não estou falando mal do TPI ou do NVI da Holanda, é que são índices para aquele ambiente, são índices para aqueles produtores que dá certo lá, a mesma coisa o NVI, tá? Então, por isso que tem essa diferenciação. Se quiser, me adiciona lá, a gente troca uma ideia, a gente vai conversa um pouquinho mais, a gente vai te passando algumas orientações, vou pegando mais informação para poder te ajudar. Tá aí o começo, né? Troca uma ideia com o Lorian. Certeza que ele vai te ajudar bastante. Aqui o Tainan. Lorian é grande entendedor de acasalamento. Show de bola. O famoso rei de feiticeiro. Na época da faculdade, esse era o apelido. Faz o que já uns 6, 7 anos, sei lá quanto tempo. Tem que fazer as... 7 anos de formado, hein? É. Aqui o Rafa Moros. O que você acha de touros Jersey JX? Nossa, eu nem faço ideia do que é isso, cara. Rafa, digamos assim, cada vez menos esses touros estão aparecendo, né? Mas o que que é isso aí? Explica pra gente. Eu não entendi. Eu li pra você, mas não sei o que é isso. Não, muitos touros não davam registro, né? Alguns touros não davam registro. Se eu tiver certo no que o Rafa está falando, a respeito disso, por algumas características, as filhas desses touros não davam registro. Legal. O que o Andrei estava respondendo a pergunta, ele quer começar com o melhoramento genético lá. Então ele tem gado holandês, sempre gado holandês sempre usando touro. Iniciando a inseminação agora. Joia. Isso é importante. A inseminação é o caminho, né? Ó, Andrei, uma dica que eu te dou, dá um pezinho, como provavelmente se usava touro, dá um pezinho um pouquinho maior em produção de leite, tá? E não esquece a saúde. Mas a produção de leite, você precisa fazer esses animais dar um pouco de salto na produção deles. Joia. O Hélio aqui também, que é um grande parceiro nosso, amigo já aí também. Hélio, ele tem a seguinte pergunta, Loriano, na verdade. O vermelho é mais adaptado ao calor? Olha, dentro do que eu já vi, sim, tá? Dentro do que eu já vi em rebanhos no noroeste do Paraná, no estado de São Paulo,
eu vi rebanhos de vermelho em que as vermelhas estavam sofrendo menos que as pretas. Então, eu não tenho comprovação científica disso, mas do Uhum. que eu já vi e já presenciei, sim, eu vi as pretas, as vermelhas respondendo melhor na produção de leite, na reprodução, no Joia. calor. Sentem menos. Então. Sim. Aqui tem uma pergunta do Hélio também. É uma pergunta bem interessante. O que você acha, o que você fala sobre o leite A2A2? O leite A2 ele é uma tendência de mercado. Muita gente ainda não acredita, muitos produtores só usam A2, né? Mas eu acredito que ele é uma tendência de mercado. Não acredito que vai haver bonificação por causa do A2, tá? Eu acredito que não vai ter bonificação para quem tem um A2, mas talvez uma penalização no futuro. E como tem muita gente procurando usar touro A2, logo todos os rebanhos vão estar só no A2 também, todos, né, a maioria. Então você não vai conseguir bonificar a maioria. É mais fácil você, querendo ou não, tirar alguns centavos de quem não tem o leite A2. Joia. Tem mais E uma. hoje, e hoje até mesmo a maioria dos touros de todas as centrais, raramente você encontra touros A1 A1. A maioria é A1 A2 ou A2 A2. Então já vem numa tendência grande. Uma do Tainan aqui. O que você acha de usar sêmen holandês em vaca Jersey? Ai, ai, ai. Olha, vou te dizer, eu particularmente não gosto muito de fazer esse cruzamento, tá? Eu acho os animais meio sangue excepcionais, ok? São animais de boa produção, desde que você tome muito cuidado com o ubre, né? Tem que tomar atenção, cuidado principalmente em ubre, mas e depois, o que você vai usar em cima da F1? Holandês ou Jersey? Então você perde a padronização do teu rebanho, tá? Por isso que eu prefiro manter holandês com holandês e Jersey com Jersey. Joia. Né? Seja para formular a dieta depois, para confinar os animais, para dimensionar a cama, compost para você ver a metragem. Então, justamente por isso, Joia. eu, eu prefiro. Entrando no assunto ali dos ligamentos do Ubre que você comentou, justamente é a pergunta e a dúvida do Lucas aqui. O que avaliar em relação aos ligamentos do Ubre? Obrigado, Lucas, pela sua participação aí também. Olha, o que eu diria para você? Ligamento ele já teve um peso muito alto em várias propriedades, né, na hora de selecionar touro. Hoje eu vejo que o que tem um peso maior é a inserção anterior e a altura de ubre no posterior. Ou seja, quanto mais próximo à vulva ele for e quanto mais bem inserido no anterior ele for, melhor também. Por que eu digo isso? Se esse ligamento for extremamente forte, à medida que o ubre vai baixando, esse ligamento tende a segurar um pouquinho e os tetos irem fechando, à medida que o tempo vai passando. Então você precisa usar sim touro bom de ligamento, mas não precisa ser o extremado, tá? Eu dou preferência por uma altura de posterior bem alta e uma inserção anterior muito boa. Joia. Aqui tem uma dúvida da Jéssica aqui. Nos casos das propriedades que querem realizar TE ao invés de ATF, que características observar na classificação do touro? Bom, aí eu acredito que você vai ter que avaliar como é que está a tua propriedade e os teus objetivos, né? Para aí você tá selecionando os touros. Mas sem dúvida, você vai procurar aqui hoje touros com boa produção de leite, eficiência alimentar está sendo cada vez mais buscada, né? Ou seja, animais que produzam a mesma coisa com uma menor quantidade de comida ou produzam mais com a mesma quantidade de comida. Tá? Essa é uma tendência. E touros muito bons de saúde, né? É isso que você vai estar espalhando no teu rebanho. Aqui tem uma pergunta, a J. Narf. Recomenda curso de ATF para produtor? Posso responder essa?
Pode. Com certeza, a gente recomenda muito, né? Inclusive, esse mês ainda a gente tem um curso, só não recordo exatamente que é a data. Não sei se vai ser no próximo, depois da Páscoa aí, ou no seguinte final de semana, né? Mas com certeza, o pessoal aí das propriedades que querem começar com a inseminação, é muito importante que alguém de dentro da propriedade tenha o curso, né? Por causa de horário, observação de cio, conhecendo ali o cio da vaca, né? E vai começar do jeito certo, né? O problema é se depender de alguém de fora, talvez não chega no horário certo, né? Atrasa um pouco, adianta um pouco. E a própria observação, até a pessoa aprender ali como que é o cio, como que é o horário certo de inseminar, às vezes você bate um pouco e acaba sendo um pouco frustrante. Então vem fazer o curso com a gente, tenho certeza que o senhor vai gostar bastante e vai ter uns bons resultados aí. E ele pergunta se também recomenda para pequeno produtor. Pode responder essa, Lorian. Com certeza. Né? Todo adquirir conhecimento nunca é demais. Dependendo do tamanho da Nunca é propriedade. demais. Independente do tamanho da propriedade. É bem isso. Lorian, deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui. Ah, lembrei. Fala alguns touros de vocês aí para diferente sistema de produção. A pasto, confinado, qual que vocês indicam? O Gerson holandês. Fala um pouco aí. Vamos Olha, vender um pouco. vamos lá. Tá. Bom, a gente comentou, muita gente comentou do vermelho. Então, um touro nosso hoje que vem se destacando muito é o Low Speed. É um touro vermelho de quase 3.000 quilos para leite acima da base da Holanda. Tá? Ou seja, se esse touro fosse preto, ele seria 2.400 quilos, 2.300 quilos para leite ainda. E ele é vermelho com 3.000 quilos para leite. Então, nos touros hoje que tem se destacando muito para quem busca touro de alta produção. Não dá para esquecer do Jacuzzi, que no ano de 2020 terminou como o quarto touro mais usado pelos registros da informação de inseminação artificial na Associação Paranaense. Ou seja, um touro vermelho da Holanda foi o quarto touro mais usado no Paraná em 2020. Touro muito alto em sólidos, muito bom em produção, muito bom em conformação funcional. A gente tem aí alguns touros como Upswing, touro de 2.970 de TPI, principalmente voltado para sistema intensivo, né? Um touro que já vem aí há um ano na prateleira de cima dos touros americanos. Parker é outro touro nosso que vem tendo grande destaque, está no catálogo da intercooperação das cooperativas. Touro de mais de 3.000 de TPI, muito bom em conformação funcional, muito bom em produção, positivo para sólidos. Então vale a pena sentar, estudar, avaliar as características deles e ver o que cabe em cada propriedade. São algumas das opções. Joia, show de bola. Tava lendo umas perguntas aqui, mas não tem relação à live. Tava na caixinha aqui, deve ser outras perguntas sobre outros temas. Ah, o Hélio pediu para repetir, por favor. Tá. Vamos lá, Hélio. Vermelho de alta produção, low speed, tá? Principalmente sistema intensivo. Jacuzzi, tá? O Jacuzzi é um touro que você pode usar ele porque ele tem uma boa saúde, uma conformação muito equilibrada, então você pode ir ele no intensivo e no semi-intensivo, né? Ir para pasto também. Vamos pegar o Upswing e Parker, principalmente para sistema intensivo, touros americanos. Vamos citar Powerlift, né? Powerlift é um touro que é muito bom para força e muito bom para abertura de peito. É um touro que fazia tempo que a gente não via, com bastante força e bastante abertura de peito e mais de 1.500 quilos para leite. E positivo em sólidos. Tá? Então é um touro que, se você acha que os teus animais estão com abertura de peito um pouquinho fechado, faltando força, é um touro que você pode estar usando, né? E agregando sólidos e agregando leite ainda. Joia. O Então, André perguntou qual que é a sua empresa, Lori. trabalho na CRV Lagoa. Há 13 anos?
13 anos. Show de bola. Quando eu entrei ainda tinha cabelo. Imagina. Que beleza, né? Isso não me importa muito. Cabelo é uma coisa que não tô nem aí também. É, eu acho que é isso aí, né, Lorian? Você viu alguma ali que passou batido? Eu não lembro de ter ficado nenhuma para trás. A Tati, Eu acho que não. pode falar, depois eu leio. Não. Então isso que eu ia falar, que acho que tem mais uma pergunta ali, né? Na verdade, a Tati que ela mandou um comentário que TE vai vir a ser realizado na maioria das fazendas. Tipo, a minha Sim. opinião sobre transferência de embrião nas propriedades, assim, não é de uma hora para outra que a pessoa vai começar a fazer as TE e eu acho que também não seria viável, dependendo de como a propriedade está, né? A pessoa tem que estar bem focada, né? Tem que estar tudo redondinho ali, tudo andando bem, né? Saúde das vacas, produção, reprodução, dieta, né? E depois pensar em mexer com um melhoramento mais rápido ainda que a transferência de embrião, né? É uma técnica É. muito boa, ajuda muito. E se a O pessoa embrião, nos compensa, próximos anos, ele vai ter um boom muito grande nos próximos anos ainda, né? com certeza. Vai ter um crescimento vertical. Sem dúvida. É, você viu alguma ali, Lorena, que ficou? Lembra de alguma? Vi aqui, ó. Ah, achei. Fazendo Ouro Branco. Ó. Questão da saúde. Sólidos cada vez maior, o vermelho superior. Será que o preto perde espaço ou consegue chegar no patamar do vermelho? Porque em produção, o vermelho já emparelhou com o preto. Ah, então, deixa eu olhar aqui. Olha, na questão de saúde, eu acredito que assim, eu acredito que o preto não vai perder espaço, né? O preto não vai perder espaço, porque se focar muito no vermelho, acaba ficando poucas opções, aumenta a endogamia, ou seja, acaba fechando demais, né? Então, eu acredito que dá para conviver bem, sim, o preto e o vermelho dentro de cada característica, buscando as principais em cada uma delas. Show de bola. Aqui tem o Alessandro que tá perguntando que ele estava olhando os top 100 para TPI. É, posso usar como base para escolher meus touros? Depende. Alessandro, depende, depende, é isso aí. O que eu digo para você? Já tô aprendendo, viu? Pe- Pega esses top 100, tá? Aí você não vai pegar o top 100, senão você vai ficar louco. Mas vai filtrando eles, tá? Por exemplo, você vai achar lá touro de 3.000 para TPI, 2.900 para TPI, que é 1.5, 1.8 negativo para DPR, entendeu? Então, se você vai simplesmente pelo TPI, você pode estar piorando algumas coisas no teu rebanho. Então, faz uma tabela e vai fazendo alguns filtros. Por exemplo, eu vou usar acima de 800 para leite, eu vou usar como mínimo para DPR menos 0,5, vida produtiva acima de 3 ou 4, para ubre acima de 1,5, tá? Faz isso que aí você vai cada vez afunilando mais. Esses dias eu estava em um cliente, ele pegou perto de 40, 50 touros, e dentro do filtro dele é um rebanho de 1.000 vacas em lactação. E dentro do filtro dele restaram 8 touros de todas as empresas de sêmen. Somando todas as empresas de sêmen, todas as centrais, mais de 50, 60 touros ele colocou lá dentro, sobrou 8 touros que entra dentro da linha de corte dele. Joia. Interessante, né? Aí vai ter um resultado positivo, né? Sim, Para dentro da porque propriedade. senão você começa a abrir demais, mas esse aqui é interessante aqui, aquele lá você não consegue padronizar o rebanho, né? Vai cortando, sem dó. É. Joia. Mas eu acho que é isso aí, né, Lorenzo? Mais uma do Igor ali, falou do Task Opa, Force. Igor, baita opção, pulei a do tá? Igor, então. Eu não vi essa. É. Não, baita opção, Igor, touro muito equilibrado também, muito melhorador para Ubre.
tá? Melhora bastante as características de ubre, muito forte em saúde, tá? Hoje, no índice, no ranking da holandesa, ele é um dos primeiros touros, né? Acho que até o primeiro touro, se eu não me engano, no índice holandês, né? Veja, olha a diferença, Rodrigo. Ele é um touro de 1.200, 1.300 para leite, se eu não me engano. Deixa até eu abrir a prova dele aqui. Ah, Deixa eu ver. Esse touro, ó, ele é 1.291 para leite e o índice holandês dele, nessa prova nova, é 351. Se eu pegar o Lows, que é aquele vermelho, o NVI dele é abaixo do Task Force, mesmo ele sendo o dobro de leite, mais do que o dobro de leite, tá? Então, por isso que quando muitas vezes você vai simplesmente pelo índice pronto, você acaba fugindo de alguma das características que são desejáveis para você. Viu? Agora, uma viagem aqui. Para você, qual seria o touro perfeito, assim? Se você fosse escolher para... Ah, vai nascer um bicho aí, vamos escolher. Vou marcar o que eu preciso aqui, os índices que eu preciso. O que que você escolheria aí? Cara, touro perfeito, cada propriedade vai ter o seu touro perfeito. Não existe, né, cara? Não existe. Não tem Cada como. propriedade vai ter. Cada propriedade vai ter o seu calo, Melhor. A né? pé. O touro perfeito na tua propriedade, na minha, provavelmente não vai ser. Entendi. Então é isso aí, né? Continuar com esses que estão no Tá? mercado e vida que segue, né? Tá? Então, Um touro bom para cada propriedade, né? pessoal, e assim, desmistificar um pouco essa questão de empresa A, B ou C, tá? Não é porque eu trabalho na CRV, mas hoje diferencial, né? Qualidade de produto não é mais de diferencial, é pré-requisito para estar no mercado. Então, todas as empresas têm produto bom, né? Em todas as empresas você consegue achar touro de qualidade dentro para você estar usando no teu sistema. Tá? Só tem que ter a ideia fixa na cabeça do que você quer para o teu rebanho e aonde esses animais vão estar expostos. Então, aonde você for, você vai achar touro. Tem mais duas aqui, Lorena, daí a gente fecha. Vamos ver essas duas aqui, daí a gente finaliza. Deixa eu voltar nelas aqui. Aqui é a Tati aqui. Mais importante, avaliar as características que o produtor busca ou o acasalamento é melhor? Avaliar as características que o produtor busca, ou a fazenda é melhor, ou o acasalamento é melhor, Acasalamento para fazenda. as duas coisas. As Mas às duas vezes coisas. não está alinhado, né? A ideia do Tem, produtor não está muito, né? Não pode estar muito sabe, distante do que ele tem na mão, né? sabe por quê? Sabe por quê? Eu até Hum. vou comentar. Esses dias eu fui questionado por um zootecnista aqui da nossa região, aqui de Castro, e ele falou que ele não acreditava em acasalamento. Acasalamento por acasalamento, ele falou que não acreditava. E aí eu concordei com ele. Aí a gente entra naquela questão que eu falei lá no início da live. Um acasalamento, simplesmente por acasalamento, ele não vai agregar nada no teu rebanho. Porque você não sabe onde aqueles animais vão estar expostos. Então, a partir do momento que o produtor ele tem que saber o que ele precisa, que muitas vezes o que ele precisa é diferente do que ele quer, né? Ele tem É. que tomar cuidado para ele não estar querendo uma Ferrari para andar na estrada de chão, tá? Então, ele tem que avaliar isso, tá? E aí sim, como é que eu fazia e faço os acasalamentos ainda? Eu seleciono, vamos supor, dentro da bateria CRV, eu pego lá 10 a 15 touros dentro que vão caber naquele ambiente, que vão encaixar no objetivo do produtor, no objetivo da fazenda, né? E aí eu pego esses 10 a 15 touros e jogo dentro do programa de acasalamento. Aí eu deixo o programa rodar e ver o que entra melhor, né? Aí eu estou aliando o ambiente, estou aliando o objetivo e estou aliando a parte genética, com endogamia, com o melhor resultado. Tá? Aí você consegue chegar aí, no ideal.
A Gisela tem uma pergunta aqui também que eu acho que vai ser no mesmo sentido dessa que você respondeu aí. Em um rebanho com 120 vacas, quantos touros você recomenda trabalhar? 120 vacas, eu trabalharia com 3 touros aproximadamente, tá? No máximo, 4 touros, mas eu acho que 3 touros seria o ideal para você ir padronizando o rebanho. Aqui mais uma da Jéssica, daí nós vamos fechar, se Deus quiser. Tá. Ela fala aqui, show. Aqui no Mato Grosso gostamos muito dos touros da CRV para gado de corte. Leite, o que mais temos aqui é o Girolando. Alguma observação nessas raças de leite? Aí eu dei uma cortada. Deu uma cortada. Não, eu vou falar sinceramente para você, no Girolando eu não tenho muita, como sempre trabalhei mais aqui no Paraná, meu contato sempre foi muito maior com o holandês e com o Jersey, né? Mas o que a gente vê é que está tendo uma evolução muito grande nas raças zebuínas, né? Seja para questão de produção de leite, a questão de aprumo, né? A gente está vendo o pessoal dar uma importância muito grande para isso hoje. Show de bola. E até, Rodrigo, foi bacana, ela comentou essa questão do gado de corte, Uhum, porque no gado de corte acontece exatamente a mesma coisa do que no holandês. Tem a mesma divisão de sistema de produção extensivo, semi-extensivo, semi-intensivo e intensivo. Tá? entendi. Se você pegar um touro de sistema intensivo e jogar ele no pasto, ele não vai te responder bem. É um animal que vai ficar para trás, por quê? Porque ele é um touro maior, mais ossatura, ele é um touro um pouco mais tardio. Vai responder bem no confinamento. Se você pegar um touro indicado para sistema extensivo ou semi-extensivo ou semi-intensivo e colocar ele no pasto, ele tende a ser um touro mais baixo. Então ele vai crescendo, ele chegou na altura ideal dele, ele vai engordar, ou seja, ele vai ganhar peso mais rápido. Enquanto o outro touro, ele vai estar crescendo ainda para depois começar a ganhar mais peso. Se você jogar os dois no confinamento, o touro de sistema extensivo, ele vai verticalizar o crescimento dele, né? Enquanto você jogar o de intensivo no pasto, ele vai ficar para trás e vai perder feio. Então isso é uma coisa que muita gente demorou para perceber no gado de corte, principalmente no Angus, né? Legal, legal. Mas eu acho que finalizamos aí, né, Lorena? Deu boa, bastante coisa foi esclarecido, um monte de coisa que eu não sabia como que era, acabei entendendo um pouco hoje. Com certeza vou te mandar umas mensagens aí para mais algumas perguntas que vão vir aí no dia a dia, né? E o pessoal que tiver alguma dúvida, manda pra gente, ou manda pro Lorian, tenho certeza que vai ter a resposta, né? Se ficou alguma pergunta aí sem resposta, acabei pulando, acabei não vendo, né? Não lendo a pergunta, pode mandar pra gente que a gente vai dar um jeito de trocar uma ideia com o Lorian e responder vocês. Lorian, Isso mais uma aí. vez, muito obrigado por participar com a gente, por aceitar aí quinta-feirona braba aí. É isso, eu que agradeço o convite aí de estar participando mais uma vez com vocês, Show de bola, né? né? Então, estou à disposição, quem quiser trocar mais uma ideia, tiver mais dúvidas, manda um direct para a gente aí que a gente responde. Beleza, muito obrigado, Lorian. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. E vamos nessa, né? Vamos pra Páscoa, né? Vamos Ô, Luiz, nessa. do churrasco aí. O Vamos. churrasco é pela Caltrane, né? Quem inventa, aguenta, Luiz. Você que vai ter que puxar. É, Eu levo o carvão. olha aí. O Lorian leva a cerveja e o Luizão paga a carne. Fechou. Beleza? Lorian, Maravilha, galera. muito obrigado. Um abraço. Tudo de bom pra vocês aí, pessoal. Obrigadão. Uma feliz Páscoa. Entorte o caneco. Não tenho medo de beber, mas se beber não dirija, né? Não vamos fazer cagada também. Feliz Páscoa, pessoal. Valeu, Lorena. Obrigado. Até mais, um abraço. Valeu.